Vamos lá. Quem é que tem acesso às minhas gravações? As minhas alunas. As minhas alunas da Academia do Desenvolvimento Infantil, dos cursos em geral. As minhas alunas têm acesso às gravações dos eventos que a gente faz aqui, tá? Então, você que é minha aluna sabe que essa gravação vai chegar para você em uma das plataformas de curso. E você que é minha aluna, inclusive, já está careca de saber o que a gente vai discutir aqui, hein? Quero só te avisar isso. Que a gente tem muita coisa para discutir hoje, mas vocês estão bem acostumados. A única coisa é que eu quis discutir com vocês, inicialmente, o nosso checklist. Por que, que eu quis que a gente fizesse um checklist antes da gente chegar na aula? Para a gente começar a preparar a nossa cabeça para pensar no conteúdo que a gente vai abordar aqui hoje, tá? E para a gente também começar, e para aparecerem as dúvidas, apareceram muitas dúvidas lá nos grupos, para aparecerem exatamente essas questões para a gente poder resolver aqui hoje, tudo bem? Então vamos lá. Sem mais blá blá blás. Ah, não. Gente, tem um blá 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 que eu quero compartilhar com vocês antes da gente começar. Tem um blá 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 que eu quero compartilhar antes da gente começar. O blá 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 que eu quero compartilhar antes da gente começar é o seguinte: tem muitas de vocês que estão chegando aqui hoje, né? Deixa eu ir autorizando aqui a entrada. Tem muitas de vocês que estão chegando aqui hoje, não conhecem a minha trajetória, chegaram por aqui, chegaram nas minhas redes sociais tem poucos dias e começaram a acompanhar o meu trabalho há pouco tempo e não conhecem a minha trajetória. Então, eu vou falar brevemente um pouquinho sobre quem sou eu, de onde eu vim, onde eu vou, onde eu estou e o que eu estou fazendo aqui. Né? É importante a gente poder conversar sobre isso. O meu nome vocês já sabem, né? Eu sou fonoaudióloga clínica e educacional. Eu atuo na clínica com reabilitação de linguagem oral e escrita desde 2006. Eu fiquei quase 2 anos fora da fonoaudiologia, mas eu vou contar por quê, calma. Foram os anos de 2009 e 2010. Nesses anos eu tive uma crise muito grande de profissão, de o que eu quero, o que eu não quero. Eu tive essa crise, né, nos anos de 2009 e 2010, então eu fiquei esses 2 anos longe da fonoaudiologia, tentando me reencontrar. A minha trajetória acadêmica é a seguinte: eu fiz magistério lá, lembra? Magistério, curso normal, no ensino médio, eu fiz magistério. Eu me formei no magistério com 16 anos, e com 17 anos eu já era professora de sala de aula, de uma turma de maternal de crianças entre 1 ano e meio e 2 anos e meio de idade, tá? Eu era professora dessa turma, eu comecei como auxiliar de classe, fiquei 1 ano como auxiliar de classe, porque eu não tinha 18 anos. Como eu não tinha 18 anos, eu não podia ser a professora titular. Eu não tinha 18 anos, eu não podia ser a professora titular. Então, eu comecei como auxiliar de classe e depois eu comecei a ser professora titular, ainda nesse mesmo ano. Nesse mesmo ano, eu não fui professora titular da turma de educação infantil. Eu dei aula de educação artística e de história e geografia para as crianças do 3º e do 4º ano, tá? Nesse mesmo ano. Esse ano foi 2000 ou foi 2001? Agora eu não estou muito lembrada. Eu tenho mais de 20 anos de sala de aula, de escola, tá? Eu tenho mais de 20 anos aí de caminhada. E tem alguém me mandando um áudio no WhatsApp, é aluna e eu não tenho como responder. Ok, vamos lá. Pronto, voltei, que eu fico aqui na tela e fico no celular, onde eu vou liberando a entrada de vocês, senão toda hora eu tenho que parar o compartilhamento de tela. Olha aí, ó. Então, é o seguinte, eu comecei dando aula para a educação infantil e dando aula de disciplinas específicas nas turmas de 3º e 4º ano. É uma idade que eu nunca gostei muito de trabalhar, mas trabalhei. Em 2005, eu me formei em fonoaudiologia e também fui chamada no concurso da Secretaria de Educação
Eu passei no concurso da Secretaria de Educação, no último concurso que teve para ensino médio. Eu entrei na Secretaria de Educação também em 2005, como professora da educação básica, professora de atividades. Eu era intérprete de língua de sinais, sou, né? Eu sou intérprete de língua de sinais e eu já entrei intérprete de língua de sinais na Secretaria de Educação. Então, os 12 primeiros anos meus de secretaria foram exclusivamente com educação de surdos. Eu trabalhei na sala de recursos, no atendimento especializado do Centro de Apoio ao Surdo, eu trabalhei como intérprete, eu trabalhei como professora alfabetizadora bilíngue. Então, eu tive aí uma longa caminhada, né, na educação de surdos. E hoje eu arrumei esse resfriado. Por que não, né? Mas vamos lá. Então, eu tive aí uma longa caminhada, né, na educação de surdos, na alfabetização, e, ao mesmo tempo, eu continuava na clínica, trabalhando com reabilitação da linguagem, da fala, da comunicação, da leitura e da escrita. Tudo bem? Fiz pedagogia na Universidade de Brasília, me formei em 2016. Em 2018, eu ingressei no mestrado em Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia do Desenvolvimento Humano e Escolar, e no ano passado, eu voltei para o mesmo programa para continuar estudando psicologia do desenvolvimento, desenvolvimento humano, desenvolvimento das aprendizagens no doutorado. Então, hoje eu estou fazendo doutorado na Universidade de Brasília, no Instituto de Psicologia. Já trabalhei como fonoaudióloga institucional dentro da escola, também já trabalhei como fonoaudióloga clínica. Atualmente, da Secretaria de Educação, eu estou afastada para cursar o doutorado, desde janeiro. Mas na secretaria, eu já atuei em todos os segmentos, tá? Em todos os segmentos, tanto como professora, quanto profissional do AEE, como pedagoga da equipe especializada de apoio à aprendizagem e profissional da sala de recursos. Então, quando a gente está falando de educação inclusiva, eu tenho aí uma longa caminhada. Foi um caminho longo, né, da educação inclusiva até chegar aqui. Passei por várias crises, como eu falei para vocês, no ano de 2009. Eu fui agredida por um aluno que era surdo, deficiente intelectual, e tinha transtorno opositor desafiador também. E esse estudante, ele tinha 14 anos, ele era mais alto do que eu, ele surtava, e eu apanhei, eu levei cadeirada desse menino, chute, eu sofri assédio moral na escola por causa desse estudante, eu sofri assédio da família por causa desse estudante. Então, foi uma experiência extremamente traumática para mim. E eu me afastei. Eu tive uma síndrome do estresse pós-traumático, que foi seguida de um transtorno de ansiedade com um processo depressivo, e eu fiquei, durante praticamente todo o ano letivo de 2009, afastada de todas as minhas atividades profissionais, porque também eu larguei tudo, porque eu não queria mais saber de ninguém. Eu não queria mais saber de criança, eu não queria mais saber de educação inclusiva, eu não queria mais saber de aluno com necessidades especiais, eu não queria mais saber de criança com necessidades especiais, eu tomei abuso, eu não queria saber. E eu passei um ano estudando para outros concursos, e fazendo terapia, e fazendo tratamento medicamentoso, para poder me reorganizar. Só que eu também não me identifiquei com as outras áreas profissionais que estavam disponíveis para mim. Eu realmente gosto da docência, eu gosto da educação, e eu estava longe da docência e da educação somente por conta desse episódio. Mas eu demorei um tempo para entender que foi por isso. Mas quando eu entendi, eu retornei para as minhas atividades e desde então eu venho aí trabalhando e estudando e reconstruindo a minha trajetória. Como eu comecei muito novinha, eu era uma menina, né, uma adolescente praticamente dentro do ambiente escolar, como eu comecei muito novinha, eu tive que lidar durante muito tempo com o meu trabalho sendo questionado todo o tempo. Então, eu estava sempre tendo que provar que eu sabia o que eu estava fazendo e que eu sabia o que eu estava falando. E eu sou uma pessoa muito espirituosa, eu sou muito brincalhona, eu não gosto de coisa séria demais, eu gosto de me divertir no ambiente de trabalho, eu gosto de rir, eu gosto de contar piada, enfim. E isso, muitas vezes, fazia com que as pessoas me vissem de uma outra forma. Mas eu falei, eu não vou mudar quem eu sou. Eu vou construir o meu caminho de autoridade, a minha trajetória de autoridade profissional,
sem mudar quem eu sou. Então, eu continuo fazendo piadinha, eu continuo espirituosa, eu continuo fazendo palhaçada, eu continuo rindo com todo mundo, eu continuo sendo a Larissa, tá? Mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou aqui com vocês porque eu sei o que eu estou fazendo. Porque eu tenho uma trajetória de construção de conhecimento, de prática, de teste, de tudo isso. O que eu vim fazer aqui no digital? Por que eu resolvi virar empreendedora digital? Por que eu resolvi trabalhar com cursos e formações de profissionais no digital? Porque, especialmente quando a gente vai trabalhar no AE, na equipe especializada de apoio à aprendizagem, a gente precisa muito lidar tanto com o professor como com os profissionais da equipe multidisciplinar. E aí eu incluo psicólogos escolares, fonoaudiólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, tá? Basicamente são esses profissionais, além, obviamente, do professor. Se eu estou falando de educação, o professor, ele assume um papel protagonista, né, dentro desse processo. E eu comecei a trabalhar com formação de profissionais, eu já trabalhava com formação profissional na Secretaria de Educação, tá? Eu comecei as primeiras formações, inclusive lá, na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, do DF, e a gente começa a entender que o profissional do AEE necessariamente tem que estar um passo à frente do professor da sala de aula. Por quê? Porque eu sou profissional de apoio. Se eu sou profissional de apoio, eu preciso saber mais do que aquele professor para dar respostas para ele, para as angústias que ele tem. Tudo bem? E essa é uma relação muito delicada, e eu sei que é uma relação muito delicada, tá? Eu tenho completa consciência de que essa é uma relação delicada. E quando a gente está falando de intervenção de aprendizagens, a gente lida com um montão de coisas. Eu até discuti isso numa live que eu fiz com você na sexta-feira. Depois vocês vão lá no meu Instagram, é o último vídeo que tem. Eu acho que é o último vídeo que tem postado lá, mas depois vocês vão lá no meu Instagram e se vocês tiverem um tempinho, essa semana, assistam aquela live que eu trouxe uma reflexão importante sobre as nossas relações de aprendizagem e esse processo de patologização das aprendizagens que a gente vai discutir ainda um pouquinho aqui, tá? Então, gente, basicamente a minha trajetória profissional é essa. Eu venho aí de uma longa caminhada, testando, aprendendo, errando, corrigindo, igual quase todo mundo, né? Não estou tão diferente assim da maioria das pessoas. A diferença é que eu corri atrás de me especializar. Eu investi muito dinheiro em cursos, formações, especializações ao longo desses últimos 15 anos. O meu investimento financeiro foi muito alto e está na hora de ter o retorno. E eu tinha um sonho. Eu tenho um sonho que ele está em processo, ele está em progresso, né? Eu sempre tive um sonho de ter um espaço de formação profissional, construção de networking e conhecimento para profissionais da equipe multidisciplinar. Por quê? Porque eu sempre me senti muito sozinha. Eu não sei em outros estados, mas a fonoaudiologia aqui de Brasília, ela não conversa entre si. Não sei o que é. Se o povo tem medo de concorrência, se o povo... Sei lá. Eu sei que aqui em Brasília, a fonoaudiologia não conversa entre si. Você não vê essa conversa. Eu não sei se acontece também com outras áreas de atuação, não sei se as psicopedagogas também passam por isso, se as neuro também passam por isso, se as psicólogas também passam por isso. Eu sei que na fonoaudiologia a gente não conversa. Para você ter um lugar para discutir um caso clínico, é assim um quarto. Não tem. Não tem, não existe. E eu queria promover esse espaço. E foi assim que a fonoaprendizagem nasceu, e foi assim que em agosto do ano passado eu dei início, né, à Academia do Desenvolvimento Infantil, inclusive tenho várias alunas que estão aqui conosco hoje, né? E o objetivo da Academia do Desenvolvimento Infantil é que o profissional da equipe multidisciplinar possa construir networking, conversar com outras pessoas, tirar dúvidas, discutir os seus casos e ter formação continuada ao mesmo tempo. Então, nós temos o encontro ao vivo por mês, nós fazemos oficinas. Por exemplo, nesse mês de maio, a oficina que é exclusiva para as minhas alunas da Academia de Desenvolvimento Infantil é uma oficina de elaboração de protocolos. A gente vai conversar sobre elaboração de de relatórios.
Por quê? Porque o nosso relatório é o nosso principal cartão de visita. Um relatório mal feito, que é entregue a qualquer outro profissional, ele faz com que você não receba nenhum encaminhamento nunca mais. A coisa é pesada, né? O negócio é complexo. Então, quando a gente está falando, né, de construção profissional, de trajetória profissional, foi isso que eu sonhei. Eu sonhei para mim e eu tenho certeza que tem outros profissionais que têm o mesmo sonho. Eu tenho certeza que tem outros profissionais que buscam, que lutam pelo mesmo espaço. Toda vez que eu dou uma supervisão, hoje mesmo eu dei 3 supervisões, toda vez que eu dou uma supervisão, eu escuto a mesma coisa. Larissa, a gente não tem com quem discutir, com quem conversar, né? Assim, tem coisas que eu não sei, porque na formação de fonoaudiologia, gente, a gente não aprende o que você aprende em pedagogia, senão a gente estaria se formando em pedagogia. E vice-versa, na formação de pedagogia, você não aprende o que a gente aprende na fono. Na especialização em psicopedagogia, você não aprende o que a gente aprende na fono. E a gente não aprende o que você aprende na especialização de psicopedagogia, entende? A gente precisa trabalhar junto. A gente precisa se integrar. E esse espaço, essa integração, para quem trabalha com aprendizagens, ele é importantíssimo, na verdade, ele é essencial. Eu não sei por que a gente tem tanta dificuldade, né, de estar nesses espaços e de construir esses ambientes, tá? E aí, surgiu a Academia de Desenvolvimento Infantil, tá? Nesse processo. E a gente vai começar a falar de aprendizagens exatamente agora. Antes de começar, tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês. A nossa jornada vai até quarta-feira. Na quarta-feira, pronto, acabou o delay. É porque eu estava com a outra tela aqui aberta. Nossa jornada vai terminar na quarta-feira, tá? Façam todo o esforço para estarem na quarta-feira. Se você der uma dor de barriga amanhã, você toma um remédio amanhã, mas na quarta-feira você esteja aqui. Porque vai ser a aula mais importante. Vai ser a aula de fechamento, vai ser a aula de intervenção, vai ser a aula de avaliação. Então, ela é importantíssima, ela é a chave que vai fechar todo esse evento aqui, tá? Então, a aula de quarta-feira é muito, 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 muito importante. A aula de amanhã também vai ser muito, 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 muito importante. Inclusive, nos grupos, eu vou liberar para vocês daqui a pouco o nosso exercício, mas isso lá no final da aula, o exercício que vocês vão fazer para a aula de amanhã. Amanhã, vocês vão ter mais um outro exercício, e a gente vai discutir um pouco esse exercício nos grupos de WhatsApp, porque eu quero saber como é que vocês estão lidando com esses conteúdos. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora sim, sem mais conversa mole, vamos trabalhar. Deixa eu só aumentar aqui mais um pouquinho. Ah, beleza. Ok? Todo mundo vendo, né? Então, a gente vai começar... Ah, outra coisa. Eu vou passar a senha para vocês do arquivo enquanto a gente estiver aqui na nossa aula. Eu vou passar a senha para vocês do arquivo. Essa primeira página aqui vai estar com uma marca d'água. Ignorem essa marca d'água, tá? Quando vocês digitarem a senha, ela vai estar com uma marca d'água, é só ignorar. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que os transtornos de aprendizagem, eles não são fenômenos categóricos, mas são fenômenos dimensionais, eles são condições. Eu vou explicar tudo isso já já. Por isso, quando a gente está falando de transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno de aprendizagem, a expressão cura não é compatível com a condição desses indivíduos, ok? Vamos lá. Essa discussão aqui, gente, a gente fez, inclusive, as minhas alunas da Academia de Desenvolvimento Infantil, por isso que eu falei para vocês estão careca de saber. Essa discussão aqui a gente fez no curso de RTI, Modelo de Resposta à Intervenção, tá? É um curso que a gente tem que tem na Academia de Desenvolvimento Infantil, voltado exclusivamente para a intervenção institucional dos transtornos de aprendizagem. O que significa intervenção institucional? Intervenção na escola. Desde rastreio, começa com rastreio, e vai até o encaminhamento para a equipe multidisciplinar e o atendimento junto com a equipe multidisciplinar, tá? Deixa eu colocar aqui de uma maneira que vai ficar mais tranquilo. Que eu consigo ir liberando vocês e passando a tela ao mesmo tempo. Vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai falar primeiro eu quero definir alguns conceitos aqui com vocês, porque baixo rendimento escolar não é a mesma coisa que transtorno
de aprendizagem, que não é a mesma coisa de dificuldade de aprendizagem. A gente está falando de 3 conceitos diferentes. E isso precisa estar diferenciado bem na nossa mente. Por quê? Por que isso precisa estar bem organizado e bem diferenciado na nossa mente? Porque isso interfere na forma como nós avaliamos e nos instrumentos que nós escolhemos para avaliar e no momento que nós escolhemos para fazer essa avaliação, tá? Então, vamos lá. O baixo rendimento escolar, gente, ele não está relacionado a um transtorno de aprendizagem, tá? O baixo rendimento escolar, ele é um termo amplo que engloba os casos patológicos, como os de origem, né? Mas ele também engloba os de origem social, de origem ambiental, de origem emocional. Então, por exemplo, o fulano, ele ia muito bem em matemática, e agora o rendimento dele caiu. O que aconteceu? Ora, podem ter acontecido uma série de coisas. Ele pode estar com um problema de saúde, alguém na família dele pode ter falecido, ele pode estar passando por uma situação emocional que o está deixando assim, ele pode estar vivendo em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar, enfim. Os fatores externos interferem diretamente no rendimento escolar. Então, a gente coloca isso, né? A gente estabelece essa relação de que o baixo rendimento escolar, ele é uma situação temporária, pontual, que quando é resolvida a questão que o está gerando, ele simplesmente acaba. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Cerca de 30% a 35% dos escolares do ensino fundamental apresentam baixo rendimento escolar. Isso é uma porcentagem que foi feita antes da pandemia. Tá? Isso aí deve estar muito pior agora. Essa é uma porcentagem que foi feita antes da pandemia. Porém, quando a gente está falando de transtornos de aprendizagem, a gente tem uma variação bem menor, entre 12% e 15% dos escolares. Mas o fato é que, em todas as turmas, todas, em qualquer turma, de qualquer idade, de qualquer faixa etária, de qualquer espaço escolar, em todas as turmas você tem pelo menos um estudante com diagnóstico de transtorno funcional de aprendizagem, com transtorno de aprendizagem, com transtorno neurobiológico relacionado a processos de aprendizagem. Ok? Ficou claro? Larissa, mesmo que não tenha diagnóstico? Sim, mesmo que não tenha diagnóstico. O fato de o diagnóstico não estar fechado não diz que esse transtorno não existe. Então, o fato é que em todas as salas de aula você tem um estudante com um transtorno de aprendizagem, tá? E como eu falei para vocês, os casos de baixo rendimento escolar, né, as causas do baixo rendimento escolar são fatores não intrínsecos, né, questões socioculturais, socioeconômicas, pedagógicas, abordagens metodológicas inadequadas. Grava isso na sua cabeça. Porque se eu tenho um professor alfabetizando com método silábico, eu, em algum momento, vou contribuir para promover o baixo rendimento escolar daquela criança. Não é para pular da ponte. É para você entender que nós estamos no século XXI, nós passamos por uma pandemia e as aprendizagens mudaram. Não dá mais para você ficar com o negócio de B com A, BA, B com... Primeiro que B com A não é BA, B com A é BA. Já começa por aí. Não dá mais para ficar apegado com aquela história de que todo método de alfabetização funciona, contanto que ele seja bem aplicado. Isso é conversa de preguiçoso. Isso não é uma verdade, isso é um mito, tá? Então, prestem atenção. A gente precisa entender que não dá mais para trabalhar com método silábico. Tira isso da sua cabeça e onde quer que você esteja, orienta a pessoa que isso não existe mais. As aprendizagens mudaram e a gente tem um problema sério. Eu não sei se vocês têm acompanhado os estudos, mas a gente tem um problema seríssimo que a gente está enfrentando agora.
essa geração atual de crianças e adolescentes é uma geração que está cognitivamente aquém da nossa. Isso significa que as funções executivas dessas crianças, por algum motivo, por alguma razão que ainda está sendo estudado, as funções executivas dessas crianças estão sendo afetadas de forma que a inteligência delas também seja. E a capacidade de aprendizagem também. Então, não dá mais para eu estar no século XXI alfabetizando igual a minha avó foi alfabetizada na década de 30 e de 40 com a cartilha Caminho Suave. Eu estou doida para saber quem é o capiroto que ainda vende isso em PDF na internet, porque aquilo nem é de Deus. Eu, por mim, queimava tudo. Excluía da vida. Tá? Então, o que acontece? A gente precisa sair dessas caixas retrógradas, dessas caixas lá de trás. Ai, Larissa, mas o professor lá da escola que eu trabalho, ele, sabe, eu sei. Eu sei. Eu tô te falando que eu sei porque eu sei. É todo dia. O mesmo problema que você enfrenta daí, eu enfrento daqui também. É todo dia. Se eu pudesse, eu ia de escola em escola, chamando esse pessoal para fazer 3 ou 4 cursos comigo aqui. Mas eu não posso, né? Não dá para fazer isso. Eu tenho que fazer usando outros recursos e até alcançar essas pessoas. Inclusive, um dos motivos de eu estar na internet é esse. Eu optei pela internet porque eu posso alcançar o maior número de pessoas em vários lugares do Brasil. E a gente tem esse problema. A gente precisa parar de se apegar nos mitos que não existem mais. Esse negócio não, é porque eu posso usar qualquer método, contanto que eu aplique ele bem. Não, filho, porque o problema é o seguinte, a gente tem 2 caminhos na aprendizagem. A gente tem a aprendizagem e a ensinagem. Se o meu caminho de ensinagem não está congruente com o caminho de aprendizagem da criança, eu não vou promover a aprendizagem. Fim. É sobre isso. E se o cérebro das crianças hoje está funcionando de uma maneira diferente, se o cérebro da criança hoje, se a forma como as crianças aprendem hoje está diferente, eu não tenho como usar os mesmos recursos metodológicos de antigamente. Não dá mais. Não dá nem para usar direito o que eu usava em 2019, dependendo do recurso que você usava aí. A gente vai ter que dar uma repaginada, né, no seu processo. Seu processo vai precisar de uma repaginada, tá? Vamos lá. Aí a gente tem a diferença de dificuldade para transtorno de aprendizagem, que foi uma coisa que foi bem recorrente hoje, quando a gente foi fazendo o checklist lá no grupo. Eu fui percebendo que algumas de vocês ainda estavam patinando nesse conceito e colocando questões que estavam relacionadas à dificuldade como se fosse um indicativo de transtorno e vice-versa. Estava meio confuso. Então, vamos tentar clarear aqui, né? Olha só. Dificuldade e transtorno de aprendizagem não são a mesma coisa. O transtorno é um termo amplo que inclui distúrbios e alterações neurobiológicas diferentes. Ou seja, eu estou falando de um transtorno que a pessoa nasceu com ele. Transtorno de aprendizagem, dislexia. Dislexia não é adquirida, dislexia a pessoa nasce com ela. Assim como também nasce com descalculia, assim como também nasce com disgrafia, assim como também nasce com todas essas questões, tá? Só um minuto. Dan? Tá falando alto, filho. Tá? Desculpa aí, gente. Vamos lá, continuando. É o home office, né, amadas? O home office tem dessas coisas. Vamos lá. Aí, olha só. Aí a gente tem a dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem, ela é uma dificuldade que é persistente, ela persiste. Ela é difícil de ser resolvida, mas ela é resolvida. E como que a gente consegue efetivamente descobrir isso? Quando a gente vai passar para o diagnóstico e a gente vai fazendo o processo de exclusão diagnóstica, tá? Normalmente, os diagnósticos de transtorno neurobiológico, de uma maneira geral, eles são diagnósticos de exclusão. A gente começa a fazer uma série de avaliações e a gente vai excluindo um, exclui o outro, até chegar lá, tá? E aí, no transtorno, a gente tem isso aqui, olha, a gente tem uma natureza que a gente chama de natureza genético-neurológica, né?
Segundo os critérios do DSM-5, que é ainda o que nos orienta, né? O DSM-6 mudou pouca coisa, esses critérios aqui, não é nada de extremamente relevante. Seguindo os critérios do DSM-5 e do CID, os transtornos de aprendizagem, eles são identificados, gente, na primeira e segunda infância. E eles estão relacionados a alterações de desenvolvimento neurológico. Segura aí. Segura. O transtorno é identificado na primeira e na segunda infância. Presta atenção. Transtorno de aprendizagem eu só posso fechar um diagnóstico de transtorno de aprendizagem quando a criança já tem a partir de 8 anos. Até lá, eu tenho suspeitas diagnósticas e eu vou intervindo nessa suspeita diagnóstica. Larissa, mas tem que esperar isso tudo por quê? Porque a criança precisa passar pelo processo de maturação neurobiológica que está relacionado ao processo do desenvolvimento de suas habilidades cognitivas relacionadas à aprendizagem. E isso tudo acontece concomitantemente à vida escolar dela. Então, eu preciso dar a essa criança a oportunidade de acesso ao ensino formal para que, depois do acesso ao ensino formal, eu possa avaliá-la de maneira definitiva e dizer, tem dislexia e TDAH, tem TDAH e transtorno de processamento auditivo, tem TPAC e blá, 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 porque ainda tem isso, né, gente? Nunca é sozinho. Normalmente é um combo, né? Igual o combo da McDonald's, sanduíche, batata, refrigerante. Normalmente a gente tem um combo trabalhando junto, né? Tem uma alteração de fala, tem uma alteração auditiva, normalmente tem ali um outro processo junto com aquele processo de desenvolvimento da aprendizagem. O que acontece? Olha só como que o CID define. O que é um transtorno de aprendizagem? É um comprometimento ou atraso no desenvolvimento de funções estreitamente ligadas à maturação do sistema nervoso central, com evolução contínua, sem remissões ou recaídas, tá? Que na maioria das vezes afetam a linguagem, habilidades visoespaciais e coordenação motora. Por isso que eu perguntei para vocês, e aí, gente, nada motor? Nada motor? Como é que é, né? Nada motor? Como é que está acontecendo? A gente tem aí essas questões. O meu filho agora resolveu tocar gaita. Só um minutinho. Daniel. Obrigada, gente. Acontece, né, gente? Eu esqueci de dizer para vocês, mas eu sou casada e eu tenho um filho de 7 anos, Daniel, tá? E é isso. E hoje ele está aqui comigo e com o papai. O papai está ocupado e ele está ali tocando terror. Basicamente é isso. E assim a gente vai seguindo, né, a vida da gente, de mãe e de o resto que a gente é, além de ser mãe, né? É isso, gente. Vamos lá. Aí, como que a gente identifica? Presta atenção, vocês fizeram um checklist, eu já tinha um checklist pronto, né, claro. Ou vocês acham que eu ia chegar aqui com os negócios mal feitos? Não, eu já tinha um checklist pronto para a gente trabalhar com ele. Então, olha só, como que eu começo a identificar? Isso aqui eu gosto muito de entregar para os professores. Por quê? Porque facilita a percepção deles. O certo mesmo, gente, é que os professores aprendam a fazer uma avaliação diagnóstica da turma, sem ser aquele famigerado teste da psicogênese, que eu quero morrer quando alguém vira para mim e fala, minha turma está toda alfabetizada, porque meus meninos estão tudo no nível alfabético. Não, amada, você está coisada da sua cabeça. Porque para de confundir. Alfabético não é alfabetizado. É super possível que a criança faça um teste da psicogênese, aliás, é mais comum do que se imagina, que a criança faça um teste da psicogênese, ela esteja no nível alfabético e ela não está alfabetizada, porque o critério de avaliação para considerar um ser humano alfabetizado é completamente diferente do critério que se usa para considerar um indivíduo alfabético. O teste da psicogênese, ele avalia uma única coisa, um único aspecto da leitura e da escrita. Eu preciso avaliar todo o resto. E o resto é muita coisa. E já pergunto para você colocar na sua cabeça, para você responder no chat, não.
Você vai colocar bem na sua cabeça. Qual é o resto que tem que avaliar? Para saber se o menino realmente está alfabetizado ou não. Que resto é esse? Você consegue pensar? Vai pensando aí. Não precisa me contar, não. Guarda para você. A gente vai resolver isso aí depois. Por enquanto, você guarda para você. Fica tranquilo que a gente vai resolver isso. Aí, a gente tem aqui dificuldade em ler e escrever palavras simples, mesmo após, presta atenção, mesmo após ter tido aulas regulares de alfabetização. Dificuldade em compreender textos, mesmo quando são lidos em voz alta, para ele. Dificuldade em reconhecer letras e números. É uma criança que, às vezes, ela conhece a quantidade, mas ela tem dificuldade de nomear o número, tá? Também isso vale para formas geométricas e muitas vezes para cores também. Dificuldade de memorizar informações, tais como letras, palavras, fórmulas matemáticas, datas históricas e outras. Dificuldade de compreender conceitos abstratos, como tempo, espaço, causa, efeito. A gente tem muitas crianças com transtorno de aprendizagem que têm dificuldade de entender o ontem, o conceito de ontem e de amanhã, o conceito de passado, de futuro e de presente. Ela tem dificuldade de entender isso, né? E de se organizar no espaço. A gente tem crianças com dificuldades de aprendizagem que têm dificuldade de entender a diferença de dia e noite. Então, é uma ampla, né? A gente tem aí uma ampla gama de questões que a gente precisa prestar atenção para identificar se há ou não um transtorno e se eu preciso ou não encaminhar aquela criança para avaliação da equipe multidisciplinar. Dificuldade em seguir instruções simples, e aí eu estou falando de instruções do dia a dia. É uma criança que pede muito para repetir as informações. É uma criança que você fala para ela assim, o professor fala assim, vai lá na sala dos professores e pede para a tia fulana me emprestar o apagador. Aí ele chega na porta da sala dos professores e ele olha e fala assim, tia fulana, peraí. Aí ele volta lá na sala, tia, o que é mesmo? Tia, o que é mesmo? Aí ele volta, tia, o que é mesmo? Aí, sabe, ele esquece, ele perde, né? E essas instruções simples ele tem dificuldade de seguir. Dificuldade em se concentrar em uma tarefa por um período prolongado, dificuldade em realizar operações matemáticas simples, tais como adição, subtração, multiplicação e divisão, dificuldade em entender e utilizar conceitos básicos de geometria, linha, formas, ângulos, medidas, tem dificuldade de diferenciar o líquido da massa, tá? E eu nem estou falando do conceito matemático propriamente dito, eu estou falando da criança que olha e acha que você pode pesar uma garrafa de suco, por exemplo, tá? Dificuldade em expressar ideias de forma clara e coesa, tanto oralmente como por escrito, e a parte oral é muito importante que ela seja identificada, tá? Muito importante. Dificuldade em compreender piadas ou sarcasmo, em lembrar o que foi dito recentemente em uma conversa, em seguir regras sociais ou de etiqueta, e em lidar com mudanças na rotina. Não é apenas, a gente tem uma ideia errônea, que é carregada dos mitos, né? Não é apenas a criança autista, não é apenas a criança autista que tem dificuldade com rotina, tá? A criança disléxica também tem, a criança com TDAH também tem. Ela tem dificuldade com rotina, com organização, com todas essas questões, tá? Tá rolando uma dificuldade aí no chat, já já eu vou orientar vocês com tudo isso aí, tá? Fiquem tranquilas, vai dar tudo certo. Então, olha só. Calma, gente, vai dar tudo certo. Nós vamos conseguir, misericórdia. Alguém atirou aqui. Filho, faça um favor para mim, bota uma água aqui para mim, por favor. Isso, por favor, você pode? Te agradeço. Não, mamãe tá resfriada. Não beba, não. Só bote a água. E aí, gente, a gente tem tudo isso daqui. Olha só esse checklist. Se eu voltar agora lá no nosso grupo de WhatsApp... É gelada misturada ou quente? Misturada, obrigada. Se eu voltar lá no nosso grupo de WhatsApp, eu olhar tudo que vocês foram colocando lá, realmente tem muitas questões que a gente já sabe, porque muitas de nós já estamos nessa caminhada aí há um tempão, né? E tem coisa que a gente já consegue entender. Calma aí, que isso aqui é já já.
Vamos lá. Obrigada, filho. E tem coisas, né, do nosso processo de caminhada que a gente já consegue entender, tá bom? A gente consegue trabalhar todas essas questões, porque a gente já está acostumado, já está habituado a fazer essas avaliações, a fazer essas considerações, só que nem todo mundo está nesse lugar ainda, está nessa caminhada. Então, por exemplo, eu li algumas questões ali, então, o menino tem altas habilidades, aí ele não se dá bem com ninguém, ele tem essa questão, ele tem aquilo outro, ele não consegue conversar com os colegas porque ele não gosta da escola. Nenhuma pessoa com altas habilidades gosta da escola, tá bom? Ninguém com altas habilidades gosta da escola. Porque a escola está todo o tempo tentando colocar as pessoas dentro de uma caixa. E nenhuma criança com altas habilidades gosta de escola, porque ela quer sair da caixa. A vida dela precisa ser fora da caixa. E aí eu pego e jogo ela lá e forço ela a entrar na rotina da escola, a participar das atividades, a fazer tudo aquilo. É claro que ela vai ficar agressiva. É óbvio que ela não vai querer, que ela vai ficar agitada, que ela vai ficar agoniada. Outra coisa, a gente tem... Vocês colocaram muito assim, é muito agitado, é muito disperso, né? Como um sinal de um transtorno de aprendizagem. Amanhã eu vou conversar sobre vocês, transtorno por transtorno, e a gente vai identificar um por um. Só que hoje, o que eu quero dizer para vocês? Que eu quero fazer um alerta, principalmente para quem trabalha com crianças com agitação motora. A pessoa com agitação motora, quanto mais você fala para ela ficar quieta, mais ansiosa e mais agitada ela fica. E não é voluntário, é involuntário, é um processo involuntário. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem aqui do meu menino. Pronto. Eu tenho um menino com altas habilidades, com altíssima agitação motora. E um altíssimo e elevado nível de ansiedade. No ano passado, ele tinha uma professora rígida demais com aspectos comportamentais. O que acontecia? Ele voltava da escola, os lápis estavam mastigados até a metade, borracha estava comida, lápis quebrado no meio. Por quê? Ele ficava agoniado e ele comia o lápis. Ele ficava ansioso e ele quebrava o lápis, porque ele não podia se mexer. Ele não podia sair do lugar. Ele não podia levantar da carteira dele. Ele não podia fazer nada disso. Então, ele não podia falar, ele não podia levantar o braço, ele não podia se mexer. Então, como ele não podia se mexer, ele quebrava o lápis, ele mordia o lápis, ele tinha todas essas questões. Não passei ainda não. Vou passar ainda a senha, relaxa. Ele tinha todas essas questões, o povo perguntando da senha do material. Me aguarde, vai já. Esse ano, ele tem uma professora que tem uma outra visão de infância, tá? Então, por exemplo, o Daniel assiste aula descalço. Ele tira o tênis ou a chuteira e fica com um pezinho de meia no chão. Por quê? Porque ele tem uma necessidade de busca sensorial. Só que antes ninguém entendia isso. Agora ele tem alguém que entende essa busca sensorial. O que acontece com ele é o que acontece normalmente com uma criança que tem um pensamento muito acelerado. Ele some borracha, mas ele some, ele não comeu. Que era diferente, ele chegava faltando um pedaço da borracha que ele tinha mastigado, tá? Então, ele some borracha, ele tem mais dificuldade de organização do ambiente. É. Ele sabe que eu estou falando dele, ele veio me perguntar se eu estava falando da professora do primeiro ano. Eu falei que é a figura que eu vou te contar. Era a tia Sueli. Aí, ninguém sabe mesmo, então não tem problema de falar o nome, não. Quem é que vai saber, né? Vamos lá. Aí, o que acontece? Hoje, ele tem uma dificuldade ainda de organização do material, de organização do ambiente, aquele, sabe, assim, vucu-vucu, meu Deus do céu, todo dia que eu abro a missão desse menino, eu falo, sangue de Jesus, mas eu sou comportada, realmente ele é. Eu sou exemplo, eu nunca tomei carimbo, só no primeiro ano. É, só no primeiro ano que ele levou um carimbo. O carimbo é uma advertência, na escola dele, a advertência é o carimbo. Mas isso é uma outra história de um outro carnaval. O que acontece? Esse ano, eu abro o estojo dele, o que está sumido, porque ele tem essa, né, aquela dificuldade de organizar material, de organizar o ambiente, enfim. Mas não tem lápis mastigado, não tem lápis quebrado, não tem borracha faltando pedaço, não tem nada dessas coisas. Não tem.
Eu fui na reunião de pais e eu falei, ai, meu Deus, a professora vai me reclamar tanto. Quando eu cheguei lá, não me reclamou nada. Eu falei, ué, o que aconteceu? Ela, não sei o que aconteceu. Eu falei, não, porque eu recebia muita reclamação da agitação dele e tudo. Ela, não, a agitação dele é isso, ele quer ficar descalço, eu deixo. Ele é isso, ele tem dificuldade de organizar material, e aí a gente fica, né, nessa... Às vezes todo mundo lá na escola tira o sapato, inclusive ele. Participando, afinal, tô falando dele, né? Posso nem reclamar. Enfim, quando a gente tem uma postura diferente com aquela criança, ela também muda. O que acontece com a gente? E isso é natural, tá, gente? Não é porque a gente é ruim, não é porque a gente é malvado, não tem nada a ver com isso. Isso é natural. O que acontece com a gente? Quando a gente tem uma criança com um comportamento que pra gente ele tá inadequado, a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. Por quê? Porque isso mexe com a nossa autoridade de adulto. Ok? A gente precisa da autoridade de adulto? Claro que precisa. É igual no maternar, no paternar, a gente não pode deixar a coisa simplesmente correr solta e o menino se jogar da janela e blá, blá, blá. Né? Não. A gente não pode. Mas, o que acontece? A gente tem uma questão que a gente precisa analisar e deixar isso bem claro, é que a gente não pode ficar batendo de frente com a criança. E raiva é um sentimento normal. Não querer estar naquele ambiente é um sentimento normal. A questão é que a criança não sabe lidar com esse não querer, e ela muitas vezes não sabe expressar a sua raiva. Porque hoje, no dia de hoje, da hora que eu acordei até agora, eu já tive vontade de matar umas 4 ou 5 vezes, mas eu não matei. A criança, na realidade dela, ela tem vontade de surtar umas 15 ou 20 vezes. Só que, às vezes, ela não tem maturidade para perceber aquilo. Ela não tem maturidade para perceber nem o porquê. E aí ela também não sabe te explicar o porquê. Ela só sabe que ela não quer mais ficar ali. Não quero, não quero saber, que tá ruim, não quero, quero ir embora. Quero ir embora, eu quero, sei lá, jogar futebol, não sei, eu quero ir embora. Quero jogar basquete, quero correr descabelado, descalço por aí, não quero mais ficar aqui. E eu entendo que a gente também precisa manter a criança em sala de aula. São vários conflitos, gente. O que a gente precisa ter, na verdade, é bom senso. Eu gosto, tá? eu gosto de ficar na escola. Só A gente precisa muito de bom senso. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu só... É porque alguém... Muito bem. A gente precisa muito do bom senso nessa relação. Eu tive um aluno lá na escola que tinha uma família muito, muito, muito problemática. Se tiver gente aqui da Escola Classe do 14 Sul, que eu acho que tem, vai lembrar dessa família. Era uma avó que criava 6 netos, todos da mesma filha. A filha era dependente química e tudo, e enfim, 6 netos, 4 ou 6, agora eu esqueci. Era muito neto, todos da mesma filha. E um deles foi meu aluno durante 1 ano. E era uma criança muito, muito, muito chata. Gente, fazia tempo que eu não pegava um menino chato desse. E aqui eu tô num ambiente de adultos, e eu sei que tá tudo bem a gente fazer esse desabafo, porque tem menino que é chato. E fazia tempo que eu não pegava um menino chato daquele. Ele era chato. A avó era complicadíssima, ela vivia denunciando a gente. Em todo lugar que ela podia ligar para denunciar, ela denunciava. Os recados dela, para mim, gente, não eram um recado comum. Eram 7, 8 páginas de agenda. Para mim. De 2 a 3 vezes na semana. E eu sei que, com muita luta, eu consegui dar um jeito, mais ou menos, ali naquele menino. Eu resolvi o problema dele de leitura escrita, eu resolvi algumas outras coisas, e ele era uma criança extremamente agitada, ele não parava 1 minuto. Aí eu decidi que eu não ia mais mandar ele sentar, e que eu não ia mais mandar ele ficar quieto.
eu comprei uma garrafa de água, eu deixava um na sala dos professores e outro na minha sala, e toda hora eu pedia para ele ir lá trocar a garrafa para mim e botar água. Eu não bebia água, obviamente, sei lá o que ele tá fazendo com aquela água, mas eu pedia para ele trocar e levar, porque só isso já tirava ele de dentro da sala de aula e ele já ficava ufa. Tanto é que eu ensino isso para os professores. Não, o menino está muito agitado, manda ele pegar água e voltar. Vai dar certo. Manda ele encher sua garrafa, trocar a água da sua garrafa. Minha água tá velha. Troca lá por uma água nova. Que ele dá uma. Ele sai da sala e aí ele consegue se reorganizar e voltar para o ambiente da sala de aula, tá? Então a gente precisa fazer esses alertas. Presta atenção, a senha do arquivo é aprender. Deixa eu explicar para vocês aqui de novo. A senha do arquivo é aprender, tudo minúsculo, tá? Vocês não vão escrever essa senha lá no grupo. Não vão. Eu pego vocês, se vocês forem lá no grupo escrever essa senha. A senha é aprender, tudo bem? E aí, vai aparecer uma marca d'água bem aqui na capa. Ignorem essa marca d'água, tá? Ignorem essa marca d'água, vai estar só na capa porque aparece um link que é para você comprar um produto lá do cara que me dá a senha do PDF. Ignora, tá bom? Não é do cara, não, é do programa, é um software que tem para colocar a senha. Então, você ignora a marca d'água, tá? A senha é aprender. Lembrando as minhas alunas da Academia de Desenvolvimento Infantil que esse material vai estar disponível para vocês lá, tá? Então, vamos lá, gente. A gente tem, então, tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje. Olha só. Amanhã, a gente vai discutir transtorno por transtorno, porque não tem quem dê conta de fazer isso no dia só, né? Só Deus. Mas a gente tem um exercício que eu vou mandar para vocês, o PDF desse exercício, lá no grupo do WhatsApp. Tudo bem? Deixa eu fazer aqui para eu poder abrir ele, porque eu não sei exatamente por que ele não está aberto. Mas eu vou abrir aqui o nosso exercício e eu vou explicar para você o que nós vamos fazer. Vamos lá. Aqui, desafios, dia 1. Muito bem, deixa eu só arrumar aqui, porque senão fica muito grande. Deixa eu arrumar a visualização para ficar de boa. Vamos lá. Ok. Abriu aí o arquivo? Então, beleza. Então, abriu o arquivo. A senha, aprender. Deu tudo certo, então. Ó, que benção. Tá vendo? Bem aqui, eu faço como se fosse um resuminho, tá? Eu vou mandar para vocês isso daqui lá no grupo. Eu faço como se fosse um resuminho e tá aqui, ó. Diferenciando dificuldade de transtorno de aprendizagem, tá? Que é o nosso conhecimento de ponto de partida. É como se fosse um resumo básico dos 3 conceitos. E aí a gente tem um exercício. É um exercício prático, que a gente vai discutir ele amanhã, quando a gente for falar dos transtornos, certo? Vamos lá. E a minha pergunta para vocês é: vocês conseguiram entender como diferenciar baixo rendimento escolar, de dificuldade de aprendizagem, de transtorno de aprendizagem? Pronto, segura aí a resposta. Conseguiu diferenciá-los? Beleza. O nosso exercício, eu separei para você um exercício prático que a gente vai discutir na nossa aula de amanhã, tá? Então, eu vou dar para você uma descrição de um caso hipotético e você vai tentar encontrar respostas usando exatamente o checklist que a gente fez hoje. Vamos colocar a mão na massa, para quê? Para você conseguir sistematizar e visualizar na prática o que a gente está discutindo aqui, tá? Então, olha aqui, olha. Estudo de caso hipotético. Ana é uma menina de 7 anos, está no primeiro ano do ensino fundamental. Durante as aulas, Ana tem dificuldade em se concentrar nas atividades, frequentemente se levanta da cadeira, mexe em seus materiais e tem dificuldade em seguir as regras estabelecidas pela professora. Ela é muito comunicativa e tem um bom relacionamento com seus colegas, mas tem dificuldades em fazer amizades duradouras.
Em casa, os pais relatam que ela tem dificuldade em dormir à noite. A família está preocupada porque Ana ainda tem uma leitura lenta e nem sempre consegue compreender o que lê. Não tem muita autonomia para a realização de atividades pedagógicas. A professora relata que ela não persiste diante dos desafios, deixando a atividade de lado, desistindo, sem fazê-las, relatando que é muito difícil ou eu não sei. Ok? Aí eu tenho 3 perguntas. De acordo com o que discutimos hoje, Ana pode ter um transtorno de aprendizagem? Guarda para você. Você vai pensar depois. Se ela tem, qual seria o transtorno levando em conta o nosso checklist? Se ela não tem, que hipótese diagnóstica você sugere no caso da Ana? Tudo bem? Vamos lá. Podemos avançar. Vamos lá que eu vou resolver os problemas estruturais de vocês. Como ninguém mais vai entrar, eu posso liberar meu celular para eu ir resolvendo os problemas estruturais, tá? Vamos lá. Primeiro, eu vou mandar isso daqui já já para vocês nos grupos. Assim que a gente terminar, eu vou mandar nos grupos, tá? Para a gente poder conversar sobre isso. Deixa eu olhar aqui o chat. Vamos ver o que tem aqui no chat. Que eu fui vendo que tinha mensagem, mas se eu parasse para ficar lendo toda hora, ia dar boa noite, boa noite, boa noite. Sou professora Daniela. Sou professora do AEE. É muito complexo. De fato, minha filha, tem nada na nossa atividade profissional que seja fácil. Não existe isso. Hoje, uma médica estava conversando comigo e ela disse que profissionais da saúde, fono, psicólogo, dentista, todo mundo, na verdade, queria ser médico e não quis estudar para ser médico. Repara. Gente, eu nunca quis ser médica na minha vida. Para que eu quero ser médica com tanta complexidade que eu já tenho aqui, né? E, bom, enfim, deixa para lá. Deixa eu ver o que mais. Vamos ver o que mais. Anabel, quando você terminar aqui, você vai entrar lá no meu Instagram, certo? Porque eu coloquei o link lá. Você vai entrar no meu Instagram, que alguém já colocou aí, mas o meu Instagram é Larissa Fonoaprendizagem. Tá bem aqui, ó. Deixa eu botar na página inicial dele. Esse é o meu Instagram. Tá bom? Você vai clicar aqui nos stories e aqui, olha. Tem link espalhado para todo lugar. Nos meus stories inteiros tem link. Aqui tem um link para você entrar. Aqui tem outro link. Tá bom? Tá lá. Eu tô com alergia. Minha irmã, eu tô com alergia. Eu acabei de ler aqui, gente, vocês estão tão engraçados. Eu tô com alergia e eu tô um pouco resfriada também. Sei lá que rolê foi esse hoje. Isso sempre acontece quando eu tenho essas jornadas, tá? Eu adoeço. Não sei o que acontece, vou fazer uma oração depois, pedir ao Senhor para me dar graça, repreender o mal, porque é sempre assim. Quando eu tenho um evento assim com vocês, eu fico doente. Ou eu fico rouco, me dá crise de asma, eu começo a tossir, é desesperador. E por aí vai. Já passou a ser do material? Agora passei. Passei agora. Vamos ver o que mais que tem aqui de pergunta. Vamos ver o que mais. Vai. Ok. O grupo de WhatsApp vai dar certo. Vai dar certo, calma. Beleza. E quando entrar no grupo de WhatsApp, gente, não se preocupem, eu vou recolocar o material lá, tá? Beleza? Para quem entrou depois, tudo bem? Então, gente, mais alguma dúvida desse primeiro dia? Acho que tá ok, né? Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer o dever de casa e vão voltar aqui amanhã para a gente conversar. Mas não se esqueça que o nosso dia mais importante do universo inteiro é a quarta-feira. Agora, eu estou virando pequenas chavinhas na cachola de vocês. Pequenas chavinhas na cachola de vocês, tá? Na quarta-feira, a gente vai encerrar com chave de ouro todo esse processo, que é a nossa terceira aula. Consegui entrar no grupo, pronto.
Um dos maiores problemas, a Iris está me dizendo aqui, um dos maiores problemas é a escola adaptar seus alunos com transtornos de aprendizado, principalmente quando não é uma deficiência visível. Acessibilidade não é somente para deficiente físico, mas acessibilidade é ter acesso ao processo todo. Inclusive, Iris, deixa eu te falar, além disso, a legislação nos diz que a gente é obrigado, e isso vale para a escola pública, escola particular, para a esculhambação toda, tá? Nós somos obrigados a atender a necessidade educacional do estudante com ou sem diagnóstico. PEI, Plano Educacional Individualizado, tem que ser feito por estudante que não tem diagnóstico. Né? Por que que a realidade não é assim? Eu vou dizer para vocês o que que eu faço como fonoaudióloga. E eu vou deixar gravado mesmo. E é isso. Tá? Peraí. Minha rinite. Vou deixar gravar. Eu oriento todos os pais das minhas crianças. Eu entrego a lei na mão deles. Pá, eu mando por WhatsApp. Vai lá e cobre o direito do seu filho. Até que se resolva. Não quero saber. A escola tem que se virar. E é isso. Eu oriento todos os pais. Os pais já chegam lá assim, não, mas tem uma lei aqui que fala isso, isso e isso, que diz que o meu filho, ele tem direito a isso, isso e isso. Cadê? Onde é que tá? Aí tem escola, não, isso é só para autista. Não é, não. Tem que ler a lei. Você não conhece a lei? Você não conhece a lei? Você não conhece a lei? Entendeu? O que que acontece, gente? Como eu sou uma pessoa que passa a maior parte do tempo também na vida dentro da sala de aula, eu entendo o desafio do professor. O desafio do professor é grande, eu sei que o desafio do professor é grande. Tem professor que trabalha 60 horas semanais, tem professor que trabalha 64, 65 horas semanais. Mas isso não é uma desculpa. Ah, mas tem muito menino para fazer. Tem muito menino. Ah, mas tem muita adaptação para você ver. É a realidade do século XXI. Sabe por que que a gente tem que ficar fazendo adaptação? Porque a gente insiste na educação do século XIX. Se eu já estivesse vivendo a educação do século XXI, eu não estava sofrendo com adaptação, porque eu não ia ter que adaptar nada. O meu trabalho já seria 100% adaptado, mas não, eu insisto em ser um profissional do século XIX. Então, se eu insisto em ser um profissional do século XIX, eu vou ter que adaptar para adequar para as aprendizagens do século XXI. É sobre isso, gente, não tem nenhum mistério. E é muito difícil para a gente, que é professor, reconhecer que a gente não sabe, reconhecer que a gente não dá conta, reconhecer que a gente precisa de ajuda e pedir essa ajuda, tá? E pagar por ela. Coisas que a gente tem muita dificuldade, tá? A gente tem dificuldade de pedir ajuda, reconhecer que a gente está errado. Gente, a coisa mais triste da minha vida foi o dia que eu descobri que a minha aula era chata. As crianças não queriam participar da minha aula, porque minha aula era chata, porque minha aula era um saco, porque eu era chata. E eu tive que parar de ser chata para conseguir ensinar. É sobre isso. Eu tive que parar de ser chata para conseguir ensinar. Leis. Vocês estão me perguntando da legislação, né? Vamos lá. A gente tem a nota técnica do MEC 4, número 4 do ano de 2014, que é assim, a grande virada de chave, ela regulamenta algumas coisas da Lei de Diretriz e Base da Educação. A gente tem a própria LDB, a LDBN, né? Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. A gente tem menções sobre isso na BNCC, né? E a gente também tem a própria Constituição Federal. Tudo bem? A educação, ela é direito e acesso de todos. Todos. Todas e todes. Não sei o que você prefere. Para mim, tanto faz. Faz a maior diferença. Mas é isso, tá? A gente tem essas legislações disponíveis. Eu oriento os pais.
Eu não estou falando para você orientar, mas eu oriento. E a gente encerra aqui, só para eu encerrar a gravação do nosso dia 1, para a gente poder concluir, e vocês poderem dormir, né? 9h25. Você vai poder fazer uma janta. Eu não posso porque acabou meu gás, né? Vou ter que comprar o gás amanhã de manhã, não vou poder fazer uma janta. Não é verdade? Não vou. Mas você vai poder fazer a sua janta, tomar um café. Eu vou poder tomar café porque eu não tenho gás para esquentar água. Eu não aguento o negócio de esquentar água no micro-ondas. Eu acho que isso não presta, eu tenho medo do micro-ondas explodir. Neste já, na hora que eu sair daqui, na hora que nós encerrarmos, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar esse material lá para vocês no grupo, tá? Ninguém vai escrever a senha do material, porque você ficou comigo aqui até essa hora da sua vida. Você podia estar assistindo qualquer outra coisa, e hoje tem o primeiro capítulo da novela nova da Rede Globo, e você podia estar lá assistindo isso, você podia estar assistindo a Netflix, você podia estar fazendo qualquer coisa desse tipo, você não está, você está aqui. Então você não compartilha porque não veio. Ah, eu não pude vir. Eu te entendo, tá tudo bem. Mas você não vai ganhar, porque é para quem estava lá. Tudo bem? E amanhã a gente tem mais material, a gente tem mais coisa e a gente vai discutir o nosso dever de casa, tá? No grupo, vai dar tudo certo, gente. Olha, vou encerrar a nossa gravação, só um minuto. Porque senão depois, né? Ok. Ok.